Cumprimento você, a senhora, o senhor, com bom dia na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo: a briga é outra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na carta de Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo de número 6, versículo 12. Conhecido. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Hoje é 10 de agosto de 2022. Deus maravilhoso, Tu és santo, Tu és perfeito, Tu és lindo, Tu és o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui estou na Tua presença, em nome dEle, em nome de Jesus, Te agradecendo por essa oportunidade. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família dessa pessoa, minha família, minha vida, essa nossa missão aqui, este canal. Pai, eu te peço, fica com cada um de nós. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei esse título dizendo: a briga é outra. Eu estive pensando, sabe, como os nervos, a impetuosidade estúpida das pessoas tem se intensificado a cada dia. Por qualquer bobagem, eu estou falando uma coisa nova aqui, as pessoas estão brigando umas com as outras. A violência, gente, chegou a um nível assim tão grande, onde se banaliza a vida, se mata por coisas vis. Até aquelas discussões verbais, né, que as pessoas, sei lá, um desentendimento, uma discórdia, por discordar disso ou daquilo, essas discussões verbais, elas se tornaram violentas e frequentes. Você sabe do que eu estou falando. E esse texto bíblico que eu escolhi hoje aqui para falar a palavra do dia, escolhi esse texto quando Paulo fala nesse texto paulino, onde ele está falando sobre as armaduras de Deus. Esse versículo 12, ele dá assim uma dimensão, não é, do que é a nossa briga, do que é a nossa luta. Eu vejo Paulo aqui tendo aquela visão, sabe, gente, além dos olhos físicos. Eu acho que todo cristão devia ter, né, esse tipo de discernimento que Paulo teve aqui nessa revelação, né, onde ele está aqui escrevendo essa carta. Paulo identifica, né, o campo invisível, o campo espiritual. Por isso eu dei esse tema aqui, esse título: a briga é outra. Não é as nossas brigas físicas, tapas, socos, pontapés, ou usar de algum artifício, alguma arma para combater o outro, o físico, o visível. Não, a nossa briga é muito mais abrangente, muito mais profunda, muito mais misteriosa. E Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, ou seja, não é contra uns aos outros, no sentido físico ou fisicamente falando, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Paulo aqui está dizendo que existe um local, tanto no sentido geograficamente falando aqui, como também uma localização, não é, celeste. A Bíblia fala de 4 tipos de céu, né? O primeiro é esse céu que a gente vê. Eu não vou falar de todos, mas o primeiro é esse céu que a gente vê, né? Onde os passarinhos voam e a gente consegue ver, né, as aves voando. O segundo céu é exatamente esse aqui, onde as hostes espirituais da maldade estão ali. O terceiro céu, Paulo teve uma visão, né? Paraíso. E existe o céu dos céus, onde Deus está.
tá? Eu não vou entrar aqui no mérito da questão do que seja céu, tá? Céu. Mas a gente sabe que Deus está no mais elevado de todos os topos. Deus está acima de tudo e de todos. E ele diz que existem essas hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quando você olhar para alguém que está te afrontando, talvez no trabalho, na faculdade ou na via pública, alguém deu um tranca no teu carro, na tua bicicleta, ou pisou no teu pé, dentro de um coletivo, e olha para você e já quer brigar, não brigue não, tá? Não é a pessoa, simplesmente a pessoa. A pessoa está se tornando apenas um canal da maldade dessas hostes aqui espirituais, que estão sempre aí, governadas por Satanás, pelo diabo. Aliás, Paulo também escrevendo a sua segunda carta aqui agora, aos Coríntios, quero ler, capítulo 11, versículo 14, ele diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás, o próprio diabo, se transfigura em anjo de luz. Ora, se o capeta se transfigura em anjo de luz para enganar muita gente, por que ele não pode se utilizar de um corpo humano, de um ser humano para fazer o mal? Então, quando você vê um ser humano te afrontando, peça graça a Deus, ore por essa pessoa, porque é o diabo querendo usar essa pessoa para te destruir. A tua luta, a minha luta, a nossa briga é outra. Não é contra a carne e sangue, não é contra as pessoas, mas sim contra o próprio capeta, o próprio diabo e toda a sua corja. E isso nós vamos vencendo em nome de Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.